E quais são as ações históricas de anarquismo aqui no Brasil? Bom, você tem a Colônia Sicília, não é, que é um investimento coletivo por mais liberdade na região sul do país. Você tem o movimento operário no início do século XX, que afirmou pela greve de 1905, 1910, um princípio de autogestão da vida. Você teve nos últimos anos o ICAO, que foi um acontecimento libertário, e os acontecimentos libertários eles pontuam a vida das pessoas, não é? Eles não precisam estar registrados na história por eles terem acontecido. As pessoas podem viver acontecimentos de liberdade por si mesmos ou num coletivo, não é? E não precisa ser registrado na história para ser um acontecimento de liberdade importante para a pessoa que vive aquilo ou para aquele coletivo que aquilo estabelece como princípio de vida. Então, a autogestão, geralmente, na história, ela é apagada, não é? Se você pegar, por exemplo, as práticas anarquistas do século XX e ler essas práticas, elas acabaram de 1915 a 1980. Não é? Porque a historiografia socialista, marxista, não considerava que aquilo era passivo de registro, não é histórico. Então, assim, se você olhar a historiografia marxista, não há anarquismo nos últimos 60 anos, entre 1910, 15, não é, e 1980. Então, assim, quem escreve a história, não é? Quem se preocupa em instaurar a verdade na história, geralmente são os marxistas, não é? Então, assim, o que é necessário é as pessoas pensarem na sua vida como um acontecimento de liberdade. E isso não precisa estar na história para ser um acontecimento importante para cada um de nós ou para alguns de nós, não é? Quem sabe um dia todos nos demos conta que o acontecimento libertário é importante e razoável. Aí o mundo não será esse, né? Será outra coisa que não o que nós vivemos, não é, neste início de século XXI. O movimento anarquista ainda é influente? Olha, quando você estuda antropologia, que é uma das minhas áreas de atuação mais relevantes e importantes, você passa a perceber que a ciência da antropologia é a ciência do anarquismo. Quando você passar a estudar antropologia indígena, o que escreveu Pierre Clastres, o que passa a estudar filosofia, o que propôs Gilles Deleuze, Michel Foucault, eles são libertários. Não se usa mais o nome anarquismo, né? Porque assim, a lógica do anarquismo é uma lógica do século XIX, é uma lógica autoritária. Você querer sua visão de mundo que você tem para si, tornar aquilo universal. Isso é um ato autoritário, não é? A lógica dos movimentos sociais e políticos do século XIX são autoritários porque eles têm como princípio pegar uma visão de mundo parcial e torná-la universal. Hoje em dia, mais se fala de anarquismo no sentido de libertarismos possíveis, não é? Essas várias dimensões que eu já aqui citei, porque é uma escolha de alguns grupos, não é? O coletivo em geral prefere a heterogestão, prefere ter uma autoridade, não é, ter um padre, ter um patrão, não é, ter um senhor, não é, ter um ídolo, não é, nesse mundo das celebridades tolas e toscas. Tem gente que cultua, não é, ídolos que têm pés, pernas, tórax de barro, né, e a cabeça de vidro. Mas assim, são escolhas que as pessoas fazem em suas vidas. Então, acho que é possível pensar a liberdade agora, ontem e amanhã, se interessar a alguém. Se não interessar as pessoas por essa liberdade, elas que vivam, não é, na sua solene autoridade, não é, da igreja, não é, do Estado ou da televisão. E o senhor comentou uma dos movimentos do anarquismo, que até o senhor é a favor de não ter prisões. Como seria, então, no caso de alguém cometer um crime, não ter as prisões? O que é crime? Quando alguém mata alguém, por exemplo. Homicídio, que o Código Penal qualifica, né, matar alguém, artigo 120 do Código Penal, é uma prática muito restrita nas relações sociais humanas. Na verdade, na lógica do capitalismo, o que se afirma é a luta contra o patrimônio, não é? O que acontece de maneira absoluta nas relações sociais é a busca de patrimônio, né? Você tem um mundo de miseráveis, de pobres, são bombardeados pelas campanhas publicitárias, pelos programas de televisão, de que a marca tal é a marca essencial para você ser alguém. E quando você não tem, ou você compra 24 de maio algo falsificado, ou você expropria, não é, patrimônio de alguém que tem. Se nós afirmamos há 200 anos que é preciso ter patrimônio e o mundo é miserável,
É lógico que a luta das comunidades pobres é por patrimônio. Então, assim... Agora, as pessoas... Pega, por exemplo, quantas pessoas que foram mortas no último ano tiveram solucionado suas questões de investigação pela Polícia Civil. De 100 assassinatos, um foi desvendado qual foi o autor. Não é? Esse autor foi levado a julgamento. Ele só foi condenado para prisão se ele for pobre. Não é? Porque se ele for rico, ele pode estar morando em Miami, não é? Se ele for brega. Se ele for assim um pouco mais elevado, pode estar morando em Paris, não é? E se ele for assim bem esquisito, vai morar em Londres, não é? Aquele frio, comendo bode, puxada de bode, peixe frito com batata frita, não é? Agora, ele só vai ser preso se ele for pobre. Há alguma dúvida sobre isso? Que o direito penal é seletivo e busca apenas controlar os miseráveis, não é? E conter os demais, os seus vizinhos, para que sejam disciplinados e obedientes? Há alguma dúvida de que o sistema do capital, não é, impõe a violência simbólica da miséria, simbólica, material, afetiva, não é, econômica, física? Então, eu acho que pensar o fim das prisões é como pensar o fim do escravismo no século XIX. Diziam, no final do século XIX, que se nós libertássemos os africanos das senzalas, haveria uma onda negra, não é? Eles sairiam em massa, destruindo o mundo da cultura branca brasileira. O Império Brasileiro seria destruído pelos africanos escravizados. Depois de Palmares, depois de tantos anos de Palmares, as senzalas foram abertas, não aconteceu coisa nenhuma, não é? Provavelmente vai acontecer a mesma coisa quando as prisões acabarem, não é? E elas acabam ou por si mesmas, porque o sistema é falido. Se nós tivermos como lógica o que estabelece a prisão, vamos falir o Estado. Se nós colocar todas as pessoas que forem marginais e cometerem práticas que acontecem no capital em sistemas prisionais, vamos falir o Estado. Não vamos ter dinheiro para educação, não vamos ter dinheiro para saúde, como já não o tem, não é? Então a gente tem que fazer escolhas, não é? A prisão é um lugar razoável, não é? Se a lógica da sociedade moderna é a reabilitação. Essa invenção que parece ser razoável, não é esse mesmo problema? Não é para pensarmos a liberdade? Se nós afirmamos a liberdade no Ocidente como algo razoável nos últimos 200 anos, é possível criar prisões como lugar dos diferentes, dos diversos? Precisamos pensar mais sobre as coisas. Eu acho que pensamos de maneira muito rasa sobre as coisas. E a prisão é o sinal de que é preciso pensar mais profundamente sobre as relações sociais e questionar essas lógicas que parecem ser comuns, necessárias, razoáveis, porque elas não são. Elas são incomuns, elas não têm nenhum tipo de razão para existirem, mas elas estão aí. É como o escravismo, não é? Se a gente conversasse com um escravista no século XIX aqui ao nosso lado, ele falaria das coisas que falam os aprisionadores no século XX e XXI. A fala seria a mesma. É só você tirar o 19 e pôr o 20, não é? Tirar escravos e pôr aprisionados. O argumento é o mesmo, não é? O que me assusta é que geralmente social-democratas, os que se dizem de esquerda, não é, de centro-esquerda, são os que mais aprisionam no país nos últimos anos, não é? Esses regimes de social-democracia que vigoram, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, nos últimos 16 anos, são regimes plenamente autoritários contra a diversidade da vida, não é? E você cria mais violência. Na medida que a prisão cria delinquentes, se você encarcera os jovens miseráveis, você os transforma em delinquentes. Portanto, é uma saída absolutamente burra e ignara aprisionar nossos jovens miseráveis. Não damos a eles educação, não damos a eles saúde, damos a eles prisões. Chamam FEBEM ou chamam casa. É encarceramento, é tortura, é violência sexual, psicológica e física. É puramente irracional. No mundo que se quer racional, como o ocidental, não se vive existir uma instituição tão irracional quanto as prisões, não é? Mas as pessoas criam ídolos, não é? Geralmente os secretários de segurança pública, não é? São histriônicos, não é? Autoritários, não é? São peremptórios nos seus escândalos, não é? Assassinam pessoas nas ruas, não é? Nos terminais, e tudo parece ser comum, não é? Nesse mundo de violência geral, basicamente violência estatal, não é? Que nos constitui ultimamente. Professor, muito obrigada pela sua presença. Sempre às ordens. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes.
E agora, José? O clima esquentou, a árvore caiu, a terra secou. E agora, José? O homem modificou, o risco aumentou, a poluição cresceu, o nuclear prevaleceu. Transgênico você comeu, nem percebeu? E agora, José? Seu instante de desprezo, sua incoerência, olha só o que virou. Mas calma, José, você ainda pode fazer muito, basta querer. Acorda, José. Preserve o meio antes do fim. Felice ao Greenpeace Brasil.